esse evento, não é? Que é em homenagem a eles. E hoje é o dia do poeta e de escritores, não é? É o dia 17 de outubro. É 20? Tá certo. Então, é dia 20, mas hoje eles estão antecipando, né, as homenagens. Então, estamos aqui, eu, Nito Figueiredo, a coordenadora aqui da Biblioteca Municipal, e Iesa Caravateira, que é professora da gestão, e a contadora de história, que tem, ela é discípula de uma grande contadora de história, que está aqui presente, que é Drica Snoara. De vez em quando, Drica está aqui junto com Lúcia, nos prestigiando. Lúcia também é poeta, Drica também tem vários livros também. E, de repente, né, Drica, a gente pode até trazer eles um dia para ouvir suas contações de história junto com Lúcia e a sua discípula aqui, Iesa, uma aluna, viu? Nota grande. Então, estamos aqui nesse sarau e também estamos com a gerente, né, da de educação, da gestão, que é Betânia Santos, que está aqui hoje também nos prestigiando. Então, a gente vai abrir esse momento falando do nosso patrono. A biblioteca tem como patrono o grande poeta e escritor Benedito Tavares da Cunha Melo. Este cidadão não nasceu em Jaboatão, nasceu em Goiânia, mas passou a vida inteira dele aqui em Jaboatão e fez estudos, né? Seu filho Alberto, também da Cunha Melo, que foi um grande escritor. Então, o nosso patrono muito nos orgulha, né? Ele foi o autor de 2 grandes hinos de Jaboatão. O hino de Santo Amaro, né? Que é o padroeiro de Jaboatão, todo dia 15 de janeiro, é o dia de Santo Amaro, onde a cidade toda para homenagear o padroeiro. Então, a letra dele e a música é do padre Bromásio Leão. E o outro hino é o hino de Jaboatão. E a letra é dele e a música é de uma pianista, Nina de Oliveira. Então, nossa Iesa vai aqui falar os poemas do nosso patrono, Benedito da Cunha Melo. Bom dia. Eu escolhi Terra de Jaboatão. Qual pequenino arbusto transplantado para outro chão que, amigo, o recebeu, que ainda traz nas radículas pregado um pouquinho da terra em que nasceu. Assim cheguei e aqui cresci, voltando para o esplendor de tudo quanto é teu, desde o verde das matas derramado e esse azul das manhãs que o céu te deu. És para mim um lírico universo, onde brotou o meu primeiro verso, como nascente azul de um sonho em flor. Hoje já velho, a lira já cansada, ainda tanto por ti numa florada, como um poeta em seu primeiro amor. Benedito da Cunha Melo. Nessa mesa com os livros está aqui a foto, né, a imagem de Benedito da Cunha Melo, para vocês apreciarem. Aí você diz, mas ele tem um cabelo grande, porque naquela época os homens costumavam ter cabelos grandes, né? Então, para dar continuidade a esse momento bonito que estamos vivendo, né? Que a gente chega sempre à paz. É a paz dos passarinhos que habitam aqui a biblioteca municipal, né? E a paz de vocês, que são alunos muito educados, que estão aqui para beber sabedoria. Então, eu vou chamar Betânia, que é da gestão da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, na parte de educação, para falar um pouquinho para vocês e apresentar esse time de gente competente aqui, que são os acadêmicos da Academia de Letras de Jaboatão. Bom dia. Bom dia. É com muita alegria que estamos aqui hoje, em celebração ao dia 20 de outubro, Dia do Poeta. E a gente não poderia deixar de vivenciar esta data
sem que fosse com a presença aqui ilustre desses poetas da Academia de Letras de Jaboatão. E eu gostaria aqui de chamar o nosso presidente, o presidente da Academia, o Tony. As palmas para o Tony. Então, eu vou passar aqui o microfone para o Tony, que ele vai se apresentar, conversar um pouco com vocês, estudantes, a nossa gratidão ao Colégio Nova Visão, por aceitar o nosso convite. Estamos aqui com vocês, estudantes do 8º ano, que vão vivenciar e que vão levar aqui essa experiência, que vão guardar as melhores memórias afetivas de vocês, desse dia que vai ser realmente memorável. Tá? E eu espero que vocês levem para a escola, para todos os demais estudantes, os professores de vocês, a toda a comunidade escolar, essas experiências que vocês vão ter aqui hoje. Tá? E levem também para as famílias e todas as pessoas que vocês conheceram. Então, muita gratidão aqui à leitura presente, ao professor e a vocês, que são os nossos grandes protagonistas, que são os nossos estudantes. Então, eu vou passar aqui para a Tony, que, como eu falei, ele vai estar se apresentando e vai apresentar todos os demais poetas também, que fazem parte da Academia de Letras de Jaboatão. Mas, para ele, vamos lá celebrar esse dia com aplausos aí bem calorosos, gente. Representando aqui, primeiramente, o nosso prefeito, Mano Medeiros, a nossa primeira dama, que levanta essa bandeira, assim, da educação. A nossa secretária municipal, a Mônica Andrade, o nosso secretário executivo, o Gilson, e a nossa diretora pedagógica, Amanda. Então, estamos aqui representando, como já me apresentaram, eu sou a Betânia, que sou da Gerência da Educação Infantil e de Programas. E dentre os programas, esse grande programa, que é o programa de livros, o programa de leitura, que é intitulado naquele Escola que Lê Faz a Mudança Acontecer, não é? Então, é com muita alegria que estamos aqui. Tá bom, gente? Eu vou passar para o Tom. Gratidão, Betânia. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens dentro desse processo de leitura, porque quando uma academia é formada, ela é na intenção de fazer com que as letras, os livros, este conhecimento se perpetue. E não sei se vocês já pensaram, mas uma academia é como um time de futebol. Todas as cidades fazem seus times de futebol. No caso do time de futebol, o tempo é o esporte, é o jogo. No caso da academia, é um time. Nós somos na nossa academia, por enquanto, 23, eu acredito que esse é o total hoje. Estamos expandindo, teremos novos membros aí nos próximos meses, mas hoje esse time tem 23 e é como um time de futebol. Várias cidades, inclusive dia 25, a gente está indo para um encontro, o 6º encontro de academias de Pernambuco, da micro-região de Pernambuco, ou seja, fazendo essa analogia com o time de futebol que está muito próximo da nossa realidade. Uma academia seria isso, um time de literatura, pessoas que se encontram para cuidar desse patrimônio que é o conhecimento. Então eu fico muito feliz quando os alunos da escola, eu fiquei muito surpreso na reunião que fizemos ao descobrir, eu não sabia do projeto de leitura, e é o caminho, porque a gente só escreve bem quando lê bem, e a leitura é o primeiro caminho, não é nem a escrita. A gente só passa a virar poeta, a escrever, quando lê, quando começa a ter esse hábito da leitura. E ao fazer esse exercício da leitura, nós começamos a observar que a poesia vai para o papel no último momento, porque ela está nessa sala nesse momento, ela está nesse encontro, ela está nessa árvore maravilhosa aqui que me encantou muito, com os passarinhos ali feitos de forma brilhante, de reciclagem, vamos dizer assim. A poesia está no ambiente, a poesia está na cidade, está nas ruas. Não sei se vocês já tiveram algum vislumbre algum dia, eu já tive, de abrir a janela, ver uma poça d'água e ter a sensação que a poça d'água roubou um pedaço do céu.
Isso é poesia. E nós precisamos ter esse olhar. Muita gente diz o olhar criança, né? Aquele olhar criativo, cheio de invenções, e a gente vai ficando velho e não perde esse olhar poético, porque a poesia não está no papel, a poesia está na vida, está no dia, está nas ruas, e é através desse olhar mais sensível, mais apurado pela leitura que fazemos, transformamos em poesia e transformamos em livro. E hoje aqui eu tenho a minha querida Eulina Monteiro, fundadora dessa academia, né? Eu não sou fundador, eu entrei anos depois, a nossa academia já tem 11 anos, a gente está indo para 12 anos agora. Edith, só explicando que a Edith está se enfadando porque esqueceu no Uber, né? E está recuperando aí, já fez as ligações do Uber trazer de volta. Querida Edith, Lenemar Santos, Valdo Santos, não são irmãos, mas tem o mesmo sobrenome, e Itamar Morgado. Eu queria só falar um pouco da Lenemar. Lenemar é uma poetisa que me inspira muito, porque ela vive de poesia. Lenemar imprime a sua criação e trabalha nos semáforos da cidade, tanto de Platão quanto Recife, onde está melhor para vender, e ela paga todas as suas contas, apartamento, comida, transporte, tudo a partir da poesia. Ela é, nas minhas inspirações, as minhas motivações, assim. Eu sempre elevo o Lenemar por essa vontade de viver de arte, que não é fácil. E dou sequência a vocês, se deixar eu falo muito, já fico com vontade de recitar poesia. E aí, qual é o trâmite agora? O que é que eu faço? Cada um, né? Pronto, eu vou passar para você, Eulina. Se quiser, eu começo por Itamar. Tá bom, vamos lá. Bom dia a todos. Nós temos que ter mais mérito para semear a poesia do que o coração de vocês. Então é uma oportunidade que nós, como escritores, como poetas, nós temos de encontrar esse tipo de encontro que a gente fica frente a frente com o futuro, né, da literatura, que são vocês. Então eu sou autor de livros infantis também, e sempre tenho a oportunidade de conversar com crianças, com alunos daquela série de vocês também, e outras escolas, e é sempre uma coisa muito enriquecedora, porque a gente dá um pouco do que a gente tem e recebe muito mais de vocês. Então eu fico muito grato a vocês pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Meu nome é Valdo Santos e estou tendo a honra de ser o vice-presidente desta academia. E olhando para vocês, eu fiquei me vendo em vocês, porque eu já passei por isso aí. Um dia eu fui assim, igual a vocês. E eu me lembro, eu detestava português. Até hoje, eu não me encontrei direito com a matemática, também era outra matéria que eu não suportava. Mas foi no português que eu me fiz. Eu gostava muito de redação, gostava muito de histórias, e lendo o principal objetivo para você chegar um dia lá na frente, não importa a função que você escolheu lá na frente, que seja advogado, não importa o que você seja, tem que começar pela leitura. Eu sei que às vezes dá preguiça. A gente começa a ler, termina chorando com o texto, termina adormecendo com o livro, tem aquela preguiça, mas é fundamental a leitura. Porque desde quando eu tinha a idade de vocês, que estavam no grau de vocês na escola, eu gostava de leitura, mas eu não gostava de português. E hoje eu vivo aqui enterrado no português. Já publiquei 2 romances, 4 livros de poesia, 2 de contos, mais um aí agora. E eu uso o português em tudo. O verbo é chato, o pronome é chato. E eu uso isso todos os dias. Aprendi a gostar do português. E torço para que um dia lá na frente eu encontre com um de vocês e isso sirva de exemplo, de lição, para que vocês sejam alguém lá na frente.
o mesmo brilhantismo que nós estamos aqui hoje. Não é obrigado você ser poeta, não é obrigado você ser escritor, mas na função que vocês desejarem. Boa sorte para todos. Bom dia. Bom dia. Toninho, já me apresentaram, como já falou sobre mim, Helena Santos. Muito obrigada pelo convite. Maravilhoso estar com vocês. Prazeroso demais. Muita coisa importante para se falar, mas vou tentar ser breve. Hoje é uma data especial. Estamos aqui antecipando o dia 20, dia do poeta, mas também passou o dia dos professores, que foi agora recentemente. Também é uma data de grande importância, porque é de onde começa a nossa história, onde tudo começa. Eu quero dizer para vocês que valorizem muito esse momento, essa fase de vocês, pretem por isso, porque é de grande importância. Todos nós temos nossas histórias para contar, desde quando, acompanhando, né? Sim. Bom, eu estou afirmando, para vocês, sabe? Todos nós temos nossas histórias para contar, desde o início, né? Eu, como escritora, como poetisa, digo a vocês que para mim, desde o início, não foi fácil. Eu vim aprender a escrever escrito mesmo, com 10 anos de idade. Eu tenho dislexia, diagnosticada desde pequena, então eu era uma criança que era muito triste. Eu me decepcionava muito comigo mesma, sempre, porque ao tentar escrever meu próprio nome, eu tinha dificuldade na escrita, que tenho até hoje, né, que eu tenho dislexia. Então eu aprendi a ler primeiro e a escrever depois. E isso me doía muito. Eu era uma criança muito triste. E aí eu vim aprender a lidar com isso com o tempo. E na fase adulta também ainda tem essas dificuldades, sabe? Mas eu digo a vocês, a escola é um lugar maravilhoso. Vocês crescem isso, valorizem os momentos, os professores. Absorvam, aprendam, porque é a base de tudo. E hoje em dia, para nós mulheres, eu trago muito esse tema também, que ocupamos um grande espaço dentro da nossa sociedade. Mulher bonita, mulher forte, é aquela que lê, que se informa, que se empodera, que tem conhecimento. O maior legado, o maior fruto que temos é o conhecimento, para nos elevar, sabe? E é isso devido a você. Vamos valorizar a escola, professores, vamos ver tudo isso de perto. E vocês aí vão chegar onde vocês querem, qual o espaço que vocês quiserem na sociedade. Seja na escola, como professores, como escritores, sabe? E demais profissões. Então hoje eu quero dizer a vocês que estar aqui é prazeroso, fazer parte desse movimento cultural do Jaboatão, estar aqui como membro da academia, que tem fundadora não era com prazer, sabe? E aí eu passei por uma fase interessante, que muitos diziam, é uma poetisa da rua, é Neymar, e aí? Mas eu provei, não para ninguém, não preciso provar nada para ninguém, mas para mim mesma, que eu poderia chegar onde eu quisesse. E para mim, a maior felicidade é poder trazer arte, a cultura, a escrita, das ruas para as escolas, e fazer com que vocês não, mostrar para vocês, deixar uma interrogação do quanto é bom escrever, ler, valorizar a poesia, o corpo, os gêneros. Eu aprendi na escola. A primeira poesia que eu li, os primeiros escritores eu li Drummond, Vinícius, Flora da Lua, Clarice Lispector, que são minhas paixões. E aí hoje, quando eu cheguei aqui, passeando por aqui, aí eu fui lá na caixinha de adotando, eu adotei os livros das paredes. E aí assim que eu abri ele, que eu folhei ele, aí tinha um engano no coração que na primeira folhada que eu dei aqui, ó, eu percebi que eu faltando algumas folhas. Aí eu fiquei tão triste, eu disse, então eu tô uma mistura de sentimento, aí eu fiquei triste, aí vou tomar um chá, gente, porque eu precisava relaxar, sabe? Aí eu disse, eu vou ler, eu vou pesquisar, e eu vou encontrar as coisas que estão faltando. E vou criar também a história dele. Eu vou fazer isso, porque eu adotei, aí eu fiquei agarrada e disse, bom, vou sair daqui com mais uma história para contar. Um bebê. Né? Isso é. E com algum sentimento, tá, gente? Muito obrigada, agradecida a vocês. Eu acho que eu também vou fazer questão de trocar. Vai não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não nasci aqui, mas eu sou da Jaboatão de coração. Eu
fico tão feliz de poder estar aqui. Eu sou professora da rede municipal, sou professora de língua portuguesa, já fui professora de anos iniciais. Aí, a primeira escola que eu trabalhei aqui em Jaboatão foi na escola Figueroa, do nosso professor. Isso, aí você falou do Figueroa, né? Aí eu fui aluna da escola que não existe mais, eu acredito, porque quando eu fui lá outra vez, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, a gente vai sendo saudável das coisas que a gente vive, né? Principalmente de quem nos ensinou a escrever letras e tudo. Então, eu estudei na escola. Quando eu fui na escola, eu não sabia ler. Uma pessoa que eu queria descobrir, ela era adolescente. Na época que eu entrei na escola, eu tinha 5 anos e ela tinha seus 14 anos. E ela queria ser professora. Mas não conseguiu se formar. Mas eu disse para ela, oferecer lá para aquele lugar onde eu aprendi a ler as primeiras palavras, um lugar chamado Muito Novo, aqui no Sul, lá dentro aí como assim? Ela, porque ela era menina, ela me ensinou a ler, como é que pode? São quase a mesma idade, justamente porque ela era adolescente, colocou em casa uma escolinha para ensinar. Eu disse a ela, você é professora a vida toda, porque essa parte mais difícil você fez, né? Ensinar as pessoas a entender o sistema alfabético, que é mais difícil, né? As primeiras letras. Então, quando eu fui da escola, Antônio Pinto Leite, que vocês não podem falar, era uma escola da rede ferroviária. E como meu avô, na Conchapa, em cima, como meu avô era ferroviário, então a gente pôde estudar nessa escola. Depois, eu estudei em Padre Tomás, no Fernando Pereira e no Fernando Barros. Então, assim, eu me respiro já voltando. Essa parte antiga aqui é minha paixão. E para mim, o mais bonito de todos eles é o de Jaboatão. Em segundo lugar, o de Pernambuco. Mas Jaboatão é a coisa mais linda que assim, a letra realmente me escreve, né? E é muito bom ver jovens indo ao encontro de pessoas que são apaixonadas pela leitura e pela escrita, né? E não, é mais fácil gostar de ler do que gostar de escrever. E escrever é difícil, né? Não é assim, às vezes as pessoas ficam passar a ideia de que escrever é fácil, mas nem todo mundo sabe. Isso não é verdade. Escrever é muito difícil, né? E é trabalho mesmo. Escrita é trabalho. Seja um texto, um poema, e no caso eu não tenho essa habilidade de escrever poema, não escrevo texto literário. Eu trabalhei mais mesmo em pesquisa sobre o que acontece quando a gente lê, né? Os aspectos cognitivos da leitura, trabalho com formação de professores, eu escrevo sobre Paulo Freire, sobre o ato de ler, né? O que acontece com o cérebro da gente quando a gente lê. E a leitura não é uma coisa para a qual o nosso cérebro foi programado, mas aí a gente aprendeu a ler, porque o ser humano é incrível mesmo, né? Aprende tudo que ele quiser, né? Nós, humanos, homens ou mulheres, podemos aprender tudo que nós nos propusemos a aprender. Então, eu nunca fico muito tempo sem vir aqui em Jaboatão sempre, porque para mim esse é o lugar onde eu vivi minha infância toda, minha adolescência quase toda, e aí sempre que eu posso, eu arrumo um jeito de vir lá de cá. E hoje, assim, eu tive o prazer de encontrar uma amiga, minha colega de trabalho, prazer, Lúcia, e conhecer a Ariana Senhora, né, pessoalmente. Então, hoje eu deixei meu cardápio no Uber, ele escorregou no meu colo, eu nem vi. E não faz barulho, né? Aí quando eu fui
de direitinho, ele estava meio desprezado dentro da bolsa, e quando foi que chegou aqui, o pessoal tirou para vestir, que eu fui tirar o meu, eu vi que ele não estava. Mas o importante sou eu, sem ele, né? Eu acho. Se ele tivesse vindo sem mim, era mais triste, eu acho. Assim, o Colégio da Visão também trabalhei com o supletivo. O supletivo, quando eu fiz com a professora de português, aí ele começou ali na escola de Vinícius Moraes, perto do Nestor Gomes, né, ali. Aí um ano foi lá, e no próximo ano a gente já veio para cá, para a Nova Visão, trabalhar aqui. E aí eu trabalhei à noite aqui, e muito pessoal da noite foi no Nova Visão. Então, assim, esse é muito emocionante para mim encontrar pessoas que gostam de leitura, de escrita, colegas de trabalho que a gente não conhece, mas já fica conhecendo, né? E é uma ideia muito grande. Eu nunca pensei que uma pessoa importantíssima na história da academia. E assim, tudo muito feliz, agradeço a Deus, né? Por sempre divulgar e sempre divulgar. E aí vão lá, perceber que tentamos juntar a gente. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E ó, Leo, viu? A primeira vez que eu li Paulo, peguei o livro de Paulo Freire para ler, foi justamente na escola de Figueroa, na biblioteca pequenininha, que era na escola, o livro lá, Importância do Lápis de Ler. Isso foi um dia desse, 1992. Faz só 33 anos. Eu tenho 33 anos dele e tenho muita honra de ser desse lugar, de ter minha história aqui nesse lugar. E muito prazer encontrar vocês, estudantes, que vocês sempre sejam estudantes, porque a gente sempre é estudante, né? Sim. Professor sempre vai ser um estudante, né? Um pesquisador, contador de história, contadora de história também é estudante, né? A gente que trabalha na secretaria ou na escola, em papéis diferentes, mas são papéis de estudantes. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou muito feliz. Parabéns a vocês por terem vindo até aqui para encontrar com a gente. São pessoas em tempos diferentes, mas provavelmente com as mesmas paixões, né, delas e a leitura de leitura. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu também não vou precisar do microfone, porque eu tenho uma voz um pouco larga, né? Assim, forte. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. Para mim, hoje é um dia histórico, verdadeiramente histórico para mim. A Luciana sabe disso, não é? Porque aqui, há anos atrás, era a Secretaria de Educação. Eu queria pegar os contra-cheques dos professores e tinha o Trem das Quatro, que fizeram até uma poesia. Essa poesia está no meu livro, o Trem das Quatro. Né? Eu primeiro sou escritora, né? Também escrevo poesia, escrevo história, nasci em Jaboatão, sou jaboatonense, não sou da terra, porque quem é da terra é Google. Né? Eu sou da terra sim, porque nasci aqui. Né? Nasci na parte de Porta Larga, onde nós temos ali uma história. Né? Também sou formada em História, principalmente História de Pernambuco, e sou formada em História Geral também, e Supervisão Escolar, e por último eu sou bacharel também em Direito, né, que eu fiz também um curso de Direito. A minha poesia, quando eu comecei a digitalizar, eu tive que digitalizar hoje porque a gente tem um computador. Antigamente era a máquina da fotografia. E meu esposo me deu de presente, eu me lembro, para me fazer minhas poesias. E eu já tenho ela guardada aqui, né? Eu andei partido, pegou folha e guardou, pediu para me guardar aquela máquina. E hoje eu tenho ela, vou fazer uma doação para o Instituto Histórico de Jaboatão, porque hoje quase ninguém mais tem. Mas eu agradeço que, assim, a inspiração que eu tive de escrever poesia, primeiro foi no engenho São Bartolomeu. Quem me inspirou a poesia foi Heleno Veríssimo.
que foi um grande escritor também daqui, eu digo de Pernambuco, e o Instituto Histórico também foi que me inspirou, né, que livros também, com a Lisa, Dona Zuleika, o Instituto Histórico de Jaboatão, que me inspirou a hoje ter escrito o livro Memórias do Engenho de Jaboatão e Memória dos Judeus, também dos Engenhos de Jaboatão. Então eu agradeço, eu peço uma salva de palmas para mim. Ela é uma batalha lutadora, ela é uma mulher guerreira. Você pensa que não, o lugar onde ela colocar os pés, Deus abençoe, e aquele lugar cresce. Já ela mesmo assim, ela traz isso dentro dela. Quero agradecer também, pertencer à academia, ser uma das fundadoras. Nildo não está aqui, mas sabe da história, nem Cássio Cavalcante, que também foi um dos fundadores da Academia de Letras. E a gente fazia as reuniões, né? Às vezes não dava certo, havia desencontro, às vezes só ia 4 pessoas, né? Assim, para as reuniões. Mas teve um dia que realmente aconteceu, porque foi uma batalha, uma luta para a gente chegar nos dias desses cartões. Ele tem uma história desses cartões, porque a gente fazia as reuniões e não dava certo. Até que um dia, né, teve a última reunião foi feita ali na Faculdade Guararapes, e ali a gente concretizou a ideia da academia, começando com poucos membros, né, era encontros e desencontros. Nildo também não está aqui, mas Nildo tem uma história. Eu peço uma salva de palmas para Nildo. Tudo que a gente queria, todo lugar tinha academia, menos Jaboatão, nunca teve sua academia. Não é? Tem a Academia de Paulista, existe a Academia do Brasil, né, a qual eu faço parte também, mas não existia academia de letras de Jaboatão. E agora nós temos a nossa academia com escritores daqui de Jaboatão. Ninguém é de fora, assim, pode morar em Piedade, em Boa Viagem, né? Mas são escritores daqui de Jaboatão. Né? E teve um tempo que ficou assim um pouco, ela tem uma paradinha e se pensou, eu digo, pronto, vai entrar outra academia. Mas quando Deus ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Né? Então a academia não podia fechar. Então aqui entrou outras assim, mas a gente segurou, foi quando Deus levantou Tony, né? Hoje em dia a gente vê Tony lutando, batalhando para a gente conseguir uma sede para a gente fazer as nossas reuniões. Outra pessoa também que eu peço uma salva de palmas que não está aqui é a Dilza Belo. Uma das escritoras também. Ela é próprio Jaboatão, porque ela escreveu quase uns 20 livros, tudo sobre a história de Jaboatão. Né? Então, vocês, cada um que tenha, vocês são felizardos de hoje estar aqui, né? De hoje estar aqui fazendo história juntamente conosco. Se algum de vocês tem, sempre vocês dizem, não, mas eu não tenho, como foi falado antes, né? Até um sentimento, que poesia se cria, né? No meu caso eu escrevo poesia lírica, não é? A minha lírica, porque é da alma, vem de dentro, então é a alma que fala, é o coração que fala. Aí a minha lírica, eu sempre pensei com esse livro. Mas eu quero agradecer a Deus ele estar aqui no momento histórico. O pessoal está assim, não dá muito mais jovem para mim, porque hoje eu estou aqui na antiga Secretaria de Educação, doutor Djalma, que era o secretário de Educação naquela época, e hoje eu estou aqui, né, vivenciando esse lugar, esse belo lugar, e ter Inês como, né, organizadora. E o esposo dela é presidente do Instituto Histórico de Jaboatão. Quem tiver oportunidade de conhecer o Instituto Histórico de Jaboatão, eu digo que é o Museu de Jaboatão, é o Instituto Histórico.
histórico, pela minha história, e talvez vocês nenhum de nós conhecemos, né? E ter objetos históricos lá no Instituto Histórico. Então, que Deus, Lúcia Helena, também com prazer rever você também. Nós somos amigos há muito tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E digo uma coisa, sabe o que é que muda o mundo? A educação. Um livro é uma arma. Um livro é uma arma. É a educação. Nunca pense, né? Nunca pense em grupinhos. Tem aquele grupinho, né? Aquele grupinho, primeiro trago. Vocês nunca vão nesse grupinho do primeiro trago, né? E vocês se estudem, esforcem, né? E quem sabe no futuro, eu não vou ver, mas as pessoas possam ver vocês, uns engenheiros, outros poetas, quem sabe, né? Então, parabéns para vocês, né? Vocês estão de parabéns, e quero parabenizar também a moça que representa a Secretaria de Educação, Betânia. Tá? E vamos dar uma salva de palmas. Ele comigo esse incentivo, não é? Quando eu vi essa programação, eu disse, pelo dedo de mim, muito bem. Por quê? Porque eu sei que eu conheço amigos há muitos anos. Nós somos amigas há muitos anos. O Instituto Histórico inaugurou com a gente ali, né? Que Deus abençoe cada um e muito obrigada pela atenção de vocês, a oportunidade de vocês pararem para me ouvir. Que Deus abençoe a cada um. Agradecer a Eulina. Eulina tem os livros, também no Instituto Histórico. Quem não conhece o Instituto Histórico, gente, é aqui pertinho. Tem a prefeitura. Aí tem o Detran e aquele prédio bem grande, codivinho, que era a antiga cadeia pública. Então, a Aldeci vai marcar comigo, eu me comprometo para receber vocês. Aqui vocês vão saber da história, depois a gente segue para lá, que se chama visita guiada. É o que eu mais gosto de fazer, eu faço por amor. E tudo que eu tiver o conhecimento, eu passo para vocês. Mas nesse momento, eu quero anunciar, chegou aqui a minha gerente de Cultura, Maria Fernanda Souza Leão, senta aqui na ela também está representando nossa primeira-dama, Andréa Medeiros, tá certo? E por causa de muitos compromissos, Tony, não pôde chegar aqui, mas veio aqui a Maria Fernanda, veio lá do complexo, atravessou também prazeres, igual a vocês, o eixo de integração, para chegar aqui, para vocês conhecerem Maria Fernanda também. Então agora vai ser um momento que todos os acadêmicos já falaram, não é? Então vocês vão ter agora a interação com eles. Então Betânia, que é a gerente de educação infantil da Secretaria de Educação, vai comandar esse momento, tá bom? Então vamos interagir. Não posso deixar de mencionar aqui que eu sou gerente do programa de leitura do município, não é? E assim, cada fala aqui desses poetas, eu tenho certeza que levaram vocês, alunos, a se inspirarem. Eles estão aqui como exemplo e inspiração para vocês. Potencializar o conhecimento, potencializar a importância da leitura é tudo na vida dos seus estudantes. Então, assim, gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns a vocês. Que vocês continuem sim inspirando e sempre sendo exemplo para todos esses jovens. Vocês precisam entender que eles foram crianças, adolescentes, como vocês. E tudo começa nessa faixa etária, não é? Tudo começa nessa faixa etária. E o nosso propósito aqui é este, é estimular, é passar para vocês a importância da leitura na vida de vocês. A leitura que abre portas, a leitura que é sinônimo de conhecimento, a leitura que é sinônimo de tudo na vida de vocês. É a partir da leitura que vocês crescem, né? É a partir da leitura que vocês desenvolvem todo o saber de vocês. Tá bom, gente? Né? E
Então eu quero aqui, porque tudo começou com a visita do Tony na Secretaria de Educação. Não é? Tony nos visitou para que a gente pudesse realmente estimular ainda mais a vocês estudantes, a todos os estudantes. Vocês estão aqui representando todos os estudantes. Não é? Estimular esse processo mesmo de leitura. Leitura escrita, porque quem lê, escreve. Não é? Então a leitura desenvolve aí esse vocabulário, né? Desenvolve essa escrita, e tudo começou com a presença do Tony na secretaria. E quando o Tony chegou, né, nessa perspectiva de se unir a nós, educação, cultura, né, para que possamos cada vez mais fomentar em vocês, estudantes, esse desejo pela leitura, então já tinha logo, a princípio, o dia do poeta, o dia 20. Eu disse, Tony, a gente já pode começar. Vamos celebrar o dia do poeta. Um encontro com todos vocês aqui que fazem parte da academia. O quão significativo. E aí entramos em contato de imediato com a Mirtes, para que pudesse abrir essa porta aqui da biblioteca, o lugar ideal, o lugar especial, onde de fato poderíamos sim fazer esse grande encontro. E a Mirtes entrou, abriu, né, e preparou isso aqui com tanto carinho. Vocês vejam o quão está preparado esse espaço aqui para vocês. Porque cuida, quem ama, cuida. Ela ama esse espaço. E ela cuidou de todos os detalhes aqui. Então, assim como a professora, eu amo agradecer e amo pedir palmas aí aplausos para mim. Olha, elas não estão aqui porque estão cuidando de alguns detalhes. A Iesa é professora da rede. A Iesa, a Mirtes, que já foi aplaudida, não é? A Iesa é a nossa professora da rede. Uma professora também apaixonada pelos livros, não é, Iesa? Ela se encantou aqui com a biblioteca. A gente vê alegria na Iesa, sorriso na Iesa. A Iesa gosta de estar aqui. As duas, né? As duas amam. E a Iesa também preparou esse momento bem especial. Iesa é uma grande contadora de histórias, que leva a alegria, leva a história para todos os nossos estudantes e convida vocês. Eu perguntei logo no início quais são os estudantes que já frequentaram aqui, que já frequentam a biblioteca. E fico feliz em saber que a maioria aqui frequenta a biblioteca. E que vocês possam ser multiplicadores da importância de estar aqui na biblioteca. Da importância do livro físico. E aí, aplausos também para a Elisa. A nossa eterna gratidão. E junto comigo, que faço a gerência do programa de leitura, representando o nosso prefeito, a nossa primeira Câmara e os nossos secretários, estamos aqui diante também de duas grandes escritoras. Né? A Drica Shinomara, escritora, contadora de história do município, professora efetiva do município, dá cursos de formação também. Sabe quantos livros a Drica tem escritos aí? 40 escritos, 48 livros. Olha só, as palmas para a Drica Shinomara. E a Lúcia Regina, né? A Drica, ela, o público dela, dos livros, mas o público infantil, pega também o juvenil, mas é mais infantil. E a Lúcia Regina, o público mais adolescentes e adultos, né, Lu? Né? Então, as palmas aqui para eu sou muito grata a Deus
por ter colocado duas pessoas que me inspiram e que me estimulam também a ler. A minha formação, eu sou professora de magistério e sou psicóloga. Não é? E diante de duas escritoras aqui, de duas professoras, né, eu só faço crescer cada dia mais. Tá, gente? Então, elas nos inspiram. Vocês nos inspiram. Vocês nos inspiram. Né? E aí, agora, é chegado o momento de vocês, grandes protagonistas desse cenário aqui. Né? A gente está homenageando a eles nos homenageiam todos os dias. Eles nos presenteiam todos os dias com o saber deles. Né? Mas é chegado o momento de a gente homenagear também. Tá? E dois alunos aqui vão recitar poemas para vocês agora nesse momento. Os dois, olha, eles mesmos se prontificaram a recitar poemas. Três? Olha, três! E isso aí é também o estímulo de um professor de português, uma professora de português, como eu sou, viu? Vamos lá, quais são os estudantes que vão vir para cá? São estudantes do 8º ano, são estudantes do 8º ano da Escola Nova Visão. Então temos 3 para cá. Quem quer ler primeiro, se apresente. Pode recitar. Bom dia. Eu sou Luiz Felipe, aluno do 8º ano da Escola Nova Visão. Eu vou ler um poema sobre o que dedica. Alto pálido do vento, caminhando no vazio, cujo solo suficiente é um estágio aéreo seco. Sem transigência nenhuma, experimenta estrepar, com levitação de pluma e ribeiros de compasso. No mundo joga uma sorte, e cai de formosos mundos, à espera de tua morte e dos despojos futuros. E tu, cintilante e louco, vais entre a nuvem e o solo, só com o teu ritmo, tão pouco, estrela no alto do polo. Muito bem. Bom dia. Me chamo Vitor, falando do Paraná. Lá vem o navio negro, lá vem o segundo, lá vem o navio negro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negro, por água brasileira. Lá vem o navio negro, trazendo a carga ao mundo. Lá vem o navio negro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheio de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheio de inteligência. Bom dia a todos. Bom dia. Fale no microfone. Na Bahia, nasceu grande poeta, da poesia. Toda sua poesia mereceu o paro de vários cantos. Ao na Bahia, o poeta do escravo, eternidade completa do seu navio, negro. Foi um poeta do brasileiro. Como do país, afirmou o boi do fé. Esta é a verdade que diz para o cidadão da Muito bem. Parabéns. Agora é chegado o momento das perguntas aos nossos poetas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Você tem pergunta a fazer? Quem quer fazer pergunta? Pode fazer. Qual a maior dificuldade que vocês vivem no mundo de hoje? No mundo de hoje, Qual a maior dificuldade que vocês Como poeta, eu estou. Como poeta. Qual a
a maior dificuldade? É fazer com que a juventude entenda que o digital é importante, mas o livro impresso, ele traz toda uma carga de história e que ele estará, independente de ter energia ou não, de faltar bateria ou não, você vai ter esse livro na sua mão. E eu queria trazer aquela minha fala no início, e da poça d'água, que você olha e fica imaginando que ele roubou um pedaço do céu. Esse olhar poético, eu queria que vocês trouxessem para dentro de um ambiente como esse. E eu nunca chego numa biblioteca e não imagino que ele seja um portal. Quando eu vejo essas prateleiras, aqui tem em cada um desses livros um portal. Ele nos leva para um outro universo, para uma outra história, para uma outra vivência. Então, eu não estou só dentro de uma biblioteca, eu estou dentro de um portal. E é legal dizer isso porque a gente está tão digitalizado que só imagina portais digitais. E aqui vocês estão dentro de um portal real, físico, em que vocês podem mergulhar em histórias fantásticas. E a gente está só numa parte dessa biblioteca. Imagina o todo, o quanto a gente não consegue viajar nesse universo. Então a maior dificuldade hoje é fazer entender que o moderno, o digital é importante, mas o tradicional do livro, do físico, ele nunca vai perder a importância dele e ele vai se perpetuar. Se não fosse assim, não estaríamos falando de papiros por milhares de anos, enquanto que as pessoas dizem, o livro físico vai acabar, e aí a gente hoje tem uma história dentro dessa escrita que não acaba. Mais alguém? Qual a inspiração de vocês para fazer essas poesias? Qual foi a inspiração de vocês para fazer essas poesias? Quais são as inspirações? Para fazer essas poesias lindas. Bom, eu vejo que cada poeta, cada escritor, cada um tem uma forma de se inspirar, de pensar, de expor seus sentimentos, a forma de ver o mundo das coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Gênero literário. O gênero literário é de grande importância. O que é gênero literário? Como ela falou no programa, se vocês lembram, ela falou que a experiência dela é lírica. A poesia lírica, épica, crítica, dramática, sonetos, são gêneros. Dentro desses gêneros, todos os escritores expressam sentimentos. A palavra de Tony também, sobre a força d'água, tudo isso é inspiração. Às vezes eu estou na rua, no cotidiano, e aí me deu uma ideia, uma cena, uma imagem, me chama a atenção, e aquilo dá uma coisa, sabe, na sessão dos escritores, aí força a mão, você quer um caneta, você quer um papel, e se não tiver na hora, você memoriza, você guarda aquele sentimento, e escreve. Eu trabalho na rua no dia a dia, com poesia, com pessoas, então a inspiração é contínua. É tanto sentimento que às vezes a gente guarda, para olhar depois de escrever. Eu sou tipo da poetisa que, por exemplo, eu não escrevo sobre. Tem acontecimento na sociedade no dia a dia, tem acontecimentos trágicos que aquilo me entristece. Às vezes eu não consigo escrever sobre aquele tema, aquela violência, sabe, essa coisa excessiva no trabalho todos os dias. É tão triste que às vezes eu trago e não quero escrever sobre aquilo. Eu digo, esse sentimento está machucando. Aí eu falo sobre amor, falo sobre esperança, sabe? E aí às vezes eu estou naquele meu momento de radicalizar também. Gostei das poesias que eles citaram, que vem naquele tema da negritude, né, quando a gente trabalha à noite. Eu tenho uma poesia chamada Negra. Posso citar? Pode. Essa minha poesia. Não. Melhor. Essa minha poesia chama-se Negra. Eu fiz essa minha poesia faz muito tempo já, eu era adolescente, já estou uma senhora, tá? Então, assim, essa poesia diz assim: sou uma ilha negra, cercada de preconceito por todos os lados. Sou mulher pobre nordestina. Carrego dentro de mim eco dos tambores, a benção dos ancestrais, o suor dos caçadores. Rugido dos tigres, liberdade das aves e as águas do Nilo. Cuidado, o sangue da floresta corre em minhas veias. Sou mulher, sou livre como os ventos da África. Negra, Lenemar Santos. Tem essa e tem outras poesias mais desse lado.
se prepare, porque está chegando aí céu completo. É o novo telefone. E se Deus quiser, 9 de novembro a gente já está lançando. Porque além de escritor, ele também sou editor. Então aí ele está adicionando as fontes. Ele está falando do livro e do meu. E vai vir também o meu, em abril do ano seguinte, se Deus quiser. Eu escrevi uma carta à solidão. É poesia. Porque tem gente que. Isso foi lembrar de vocês que na minha época já existia esse negócio de ansiedade, de solidão, aquilo todo. Mas a ansiedade minha mãe tirava abaixo do cacete, né? Na porrada, né? Hoje não, hoje é psicólogo, hoje é psicólogo, e muitos acham bonito. Estou fazendo terapia, estou fazendo consulta de psicólogo. Inclusive, na Bienal, a semana passada, fizemos também um lançamento de um vídeo do psicólogo que cantou. O que é psicologia? Ele faz não, a psicologia vai acabar? Vai. É a pergunta dele do livro. Porque ele disse que as pessoas chegam no consultório dele, né, e travam, se travam, né, e às vezes não tem problema. Aí ele chega para mim, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer levar a fazer? Porque as pessoas têm um vício de contar a sua parte bonita da história, esconde a real. E ele às vezes tem que forçar aquele paciente a falar, para se abrir, para ele pegar o fio da história de verdade. Porque é aquela coisa de boa do psicólogo, mas não abre. Só conta o lado bonito. Né? Então, a pergunta ainda é o que é que me inspira, né? Veja só, nos meus romances, eu sou muito detalhista. Eu observo tudo, estou muito observador. Principalmente quando eu estou naquela fase de escrever, eu me desligo do mundo. E em casa é um problema também. Porque às vezes a inspiração vem de um jeito que eu entro, ligo e lembro. Para dormir, como alguma coisa e volto de novo, porque o livro está todo na cabeça. Então eu sou, como romance, né? Eu olho tudo sobre o jeito de você estar, jeito de falar, jeito de se vestir, jeito de se comportar, jeito de cabelo, jeito de tudo. Então eu tenho um monte de mulheres na minha cabeça que eu transfiro elas com meus romances de acordo com os personagens que eu vou criar. E na poesia eu sou um lírico, né? Eu gosto do lirismo, eu gosto de versos livres. E eu não esqueço o meu primeiro poema, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu escrevi, até hoje está comigo. Eu vou falar para vocês, não sei se eu vou errar. Eu sonhei que um dia você chegou, e em mim depositou todo o seu eternamente. Depois saímos a caminhar sobre o oceano, mar e terra se tornou. Você chorou. Eu segui, mesmo triste, chorei, porque o sonho não passou. Eu não esqueci não. Meu primeiro poema, tinha 14 para 15 anos. Aquela coisa, né? O primeiro beijo, o primeiro amor, o quarto. E hoje a coisa mudou. Mudou a linguagem, mudou. Hoje eu me preocupo com todos os detalhes da poesia. Não é aquela coisa que tive a inspiração, eu vou escrever um poema. Não nasce assim. A minha poesia nasce de uma frase, nasce de uma palavra, nasce de um gesto. Eu pego aquilo ali como um fio da meada. Né? Eu não consigo fazer um poema encomendado. Se você disser assim, não poema falando sobre isso, não vai sair. Não consigo. Ele pode até sair espontaneamente depois. Agora, eu não sei fazer poemas por encomenda. A coisa tem que fluir. Tá? Então, essa é a forma da minha inspiração. Muito bem. Essa pergunta foi muito interessante, porque é um tema muito recorrente, tanto do escritor, compositor, é aquela perplexidade diante de um papel em branco, uma folha em branco, uma pele em branco que tem que se transformar numa obra de arte. Então existe esse momento da genética da obra de arte, né, que seja uma poesia, uma música, um texto literário. Então a experiência que eu quero trazer não é nem a minha, é de grandes poetas brasileiros, chamado Ferreira Goulart, um poeta maranhense,
e ministro Sérgio Mendes, mas ele conta a respeito de uma experiência da inspiração dele, né, que é o assunto aqui, a inspiração, sobre um poema que ele fez, chamado Tangerina, a Estrela da Tangerina. Ele recebeu o título oficial, é esse, mas é ligado a isso. Então, ele conta que depois de muitos anos, maduro, já adulta, tinha, por muitas vezes, esse método defrontado com uma tangerina, um cheiro de tangerina, que seria característico que muita gente gosta, muita gente não gosta também. Mas naquele momento foi uma epifania, ele achou aquilo uma coisa fantástica, né? O cheiro de tangerina, se ultrapassava, e começou a tentar fazer um poema a respeito disso. Mas ele não vou falar, uma coisa, o tangerina, o cheiro doce da tangerina, ele não estava conseguindo encontrar as palavras. Aí, de repente, aí eu comecei a pesquisar, né? Uma das coisas também da inspiração não é só a inspiração, é a transpiração também, né? A gente tem que correr atrás das informações para escrever a respeito. Aí descobriu que tangerina é uma laranja que vem da China, né? Aí descobriu outras coisas. Descobriu, por exemplo, que o enxofre é um mineral, e tem esse único mineral, que tem cheiro é o enxofre, os outros não consideram. Então ele partiu. Ele começou o poema dele assim: salvo raras exceções, os minerais não têm cheiro. Olha, não tem absolutamente nada a ver com o tangerina. Mas ele desenvolveu aquela ideia até chegar no momento que ele fala assim, que fala no tangerina. Então, se vocês estiverem procurando inspiração para alguma coisa, dentro da sua língua, escrevam, comece a escrever que foi a inspiração da sua. A gente está quase chegando no final, mas eles vão recitar para nós. Mas agora, vem cá, o Anderson. Você. O Anderson tem, olha aí, o seu Jaboatão. Obrigado. É uma honra, prazer estar aqui com vocês. Eu sou jornalista do blog Jaboatão de Notícias. Queria aproveitar a oportunidade que eu estava pensando em fazer uma pergunta. Pode ser? Coisa de jornalista é assim, né? É porque a gente sabe que hoje em dia, claro, é insubstituível a questão da poesia no papel, né? Do livro, isso é essencial para perpetuar o que foi pensado. Mas eu queria saber assim de vocês, como pensadores, se vocês têm estratégias, se vocês têm ideias para que a poesia ela se abranja mais ainda para o mundo digital, para as plataformas digitais, alguma ideia, vocês querem falar? Estamos nesse momento tramitando uma possibilidade de parceria da academia com a prefeitura, e dentro disso vem também o mundo digital como alternativa de acesso. Hoje, por exemplo, eu uso o Instagram e o Facebook, que é entrelaçado como principal forma de divulgar, e tem um site maravilhoso que eu recomendo a vocês. Ele já tem mais de 20 anos, ele chama-se recantotasletras.com.br. É impressionante, se a gente abre aqui agora, com 5 minutos você vai ver poema publicado, contos, 30 segundos foi publicado, 40 segundos, 50 segundos, aí a gente vai conversar mais um pouquinho e olha, o Brasil inteiro colocando neste site os seus inscritos. Então é uma coisa que é visceral, assim. recantotasletras.com.br. Eu tenho uma página lá também, estou colocando os poemas. Então o mundo digital não tem mais como estar fora da nossa vida. O meu é Tony Borba de Mello, Tony com Y, Tony Borba de Mello é o meu Instagram, e as redes sociais todas, é Tony Borba de Mello. O pessoal vai falar aqui, mas respondendo, eu acho que não tem como fugir do digital. A gente só tem que tomar cuidado porque o digital ele é uma porta muito aberta para qualquer coisa. Se você não senta na frente dele focado em um direcionamento, você não faz nada. Passa o dia e você fica subindo telinha e perdeu o dia para nada, na verdade, consumindo algo muito pobre de conteúdo e de aprendizado. Então tem que ter cuidado e ter responsabilidade com esse portal. Então, agradecer ao Anderson do Jaboatão aqui, Notícias. Está sendo transmitido, vocês podem assistir em casa quando chegar. Tá certo? Essa participação de vocês aqui. Obrigada, Anderson. Está se falando muito, né, de mundo digital, mas muita gente faz questão do livro físico.
E nós aqui recebemos muitos estudantes acadêmicos que vêm se utilizar dos nossos livros. Nós temos um caderno ali de presença, onde vocês já assinaram, e vocês vão ver a quantidade de gente que visita. Então, quando é visita, quando é estudo, não é? Então, tem gente que vem saber da história antiga desse casarão, que tem uma história antiga, mas eu não vou contar aqui agora. Vocês marcam outro dia, e a gente faz aquele tour. Começa aqui e termina lá no Instituto Histórico, da história antiga de Jaboatão, todinha para vocês. Tá bom? Então, agradecer ao Anderson, que eu nem chamei, eu postei no nosso Instagram, sim, gente. Entre no nosso Instagram, curta lá, essa daqui vem muito, olha, vou pegar logo, viu? Então, Biblioteca Municipal Jaboatão. Pronto. Segue lá, gente, tá? Vocês também vão estar lá. Eu trouxe alguns livros. Eu quero muito bem atrasar cada um exemplar. Mas aí eu vou deixar você. Pronto, eu faço sorteio. Um deles vai ficar no nosso arquivo, porque não temos. Quem tiver livros de Jaboatão, escritores jaboatonenses. A gente, quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás, né? Cheguei em novembro de 2019 para coordenar essa biblioteca, senti muita falta de livros que tinha antigamente de Jaboatão. Só a presidente do Instituto Histórico, a ex-presidente, todos os livros ela doava no Instituto, está aqui a biblioteca, né? Então, cheguei a sentir muita falta. Então, preciso muito de livros de vocês aqui. No Instituto Histórico a gente tem, né? Mas aqui precisa ter também. E esse aqui é o meu segundo romance, né? Que eu assinei em setembro do ano passado, falando da era digital. Foi mais vendido pela internet do que no Brasil, que a livraria está acabando também. É o preço da migração cobrando, é o preço que o governo cobra delas. Mostra ali para o Jaboatão aqui então, o pessoal, indica a sua página. Esse é o Amor Não Se Explica, meu segundo romance. Tá? Aí vem. Isso aqui é 10 poemas eu vou botar. Só tem 10 poemas aqui. Quando eu fiz isso aqui, eu fiz na intenção de dar graça mesmo, presentear. Esse é um livro que eu geralmente distribuo em saraus. E aqui, lancei em 2014, Além da Solidão, poesia. Então, aqui também ainda tem alguns exemplares e alguns já saem distribuídos. Então, é isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Você acha Valquer Santos, você digitou no grupo. Valquer Santos, você acha outra coisa? Valquer com W, tá? Eu vou deixar com a diretora, isso mesmo. Aí na escola você sabe quem veio, bota o nomezinho, uma ruinazinha e faz o sorteio para ser justo, né? Tá certo? Pronto, vai ser mais fácil assim. Alguém mais quer fazer pergunta? Qual é a música brasileira que você gosta mais poética? A música brasileira. Eu mesmo vejo muita poesia em Djavan. Djavan. Muito Djavan. Oswaldo Montenegro não pode ficar fora dessa lista. Oswaldo Montenegro. Nem Maria Bethânia. Maria Bethânia E aí, Caetano Veloso. E você, qual é o cantor? Se identifica, traz mais poesia naqueles suas coisas. Eu gosto do Djavan. Cadê a pergunta? Agora, gente, veja uma coisa. Vocês já acabaram de ver aqui. Todo jeito que escreve, faz poesia e transforma a poesia na música. Diferentemente dessa geração que está hoje. Que escreve, nem compra, ganha, joga e acabou. Não fica. Então tem que ter cuidado nisso, tem que ter cuidado no que se escuta. Não vá no balo, vá no coração. Veja a letra, veja a poesia. Porque nem tudo está aí hoje. Alguém mais? Não? Tem mais alguém que queira fazer pergunta?
Não? Encerrou? Pronto? Eu fui provocada aqui por duas pessoas sobre declamar poesia. Eu tenho um respeito muito grande pela poesia e acho que ela não me merece. Assim, que eu não mereço a poesia no sentido de eu estragar um poema e eu lembro, eu acho. Eu sou optimista, tá? Mas o que me inspira é justamente a aprendizagem, a minha aprendizagem, a busca pela aprendizagem da leitura, a aprendizagem dos estudantes, a aprendizagem dos colegas de trabalho sobre leitura. Então, eu estou sempre provocada, por exemplo, por essa guerra de inventário do universo, né? Na Bienal mesmo, houve um momento de discussão, né? Na Bienalzinha, ao lado da Bienalzinha, era a Bienal deles, acho. Foi a Bienal para adolescentes, o momento para adolescentes. Mas tem uma pessoa que me inspirou a vida inteira, que foi meu pai. E aí eu pedi a Lenemar para ler uma parte do poema que eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é Alto do Natal Pernambucano, de João Cabral de Neto. A primeira parte do poema, quando o Severino se apresenta, né? Aí ela me indicou Lúcia para ler essa primeira parte do poema aqui. Então, aí quando eu digo, pode parecer grosseiro eu dizer assim, porque esse poema eu li o livro, né, para o concurso da Prefeitura do Recife. Eu sou da Prefeitura do Recife também e estou emprestada da Secretaria daqui para a Secretaria de lá, né? Então, eu li esse poema e eu li um dia desse uma frase do livro que dizia assim, o livro é Leituras Elásticas, sobre como despertar leitores, por exemplo. Aí ela fala assim, que a verdadeira leitura é aquela que faz alguma coisa que está em você, né? E também vi uma frase da Bíblia que dizia assim, ler é simplificar a palavra. E esse poema, sabe, ele me fez entender meu pai. Meu pai fugiu de casa com 14 anos, morava em Mineiro, não sabia ler. E a família dele, de agricultores, ele fugiu para não se tornar agricultor. Por quê? Porque era uma vida muito dura. Não pelo trabalho em si, né? Mas pelo que ela representava em relação à questão, por exemplo, da alimentação. E muitas pessoas da família do meu pai ficaram doentes da cabeça por falta de comida, outras morreram também por falta de comida. E o meu pai a vida inteira ele mandava a gente estudar, estudo. O nome dele é Severino. Então o primeiro estranhamento que eu tive quando eu vi o nome foi no título, foi Morte e Vida Severina. Aí o Severino aí não era mais nome de gente, né? Aí estava escrito lá na lista do que tinha. Então, esse livro mudou coisas que eu nem sei explicar direito, o que mudou, né? O que foi as coisas que mudaram em mim. Mas uma delas foi, assim, fez com que a admiração que eu tinha pelo meu pai fosse ainda maior do que já era, né? Pela capacidade de superação. Então, o que me inspira é todo dia aprender alguma coisa. Aí eu entendi o trabalho da poesia, da leitura literária, né? Porque diz que a literatura, essa primeira parte, a literatura ela é atemporal. Não é começar as músicas de hoje. A literatura, a letra vira música, né? Vocês perguntaram, Maria Bethânia, Djavan, Caetano Veloso, você falou, Oswaldo Abreu. Então, essas letras, elas não morrem, passam-se anos e anos e anos e elas continuam tocando o ser humano. E a literatura é justamente isso, é você encontrar, seja na poesia ou na prosa, né, nos textos romances escritos, né, em prosa, outros tipos humanos. Você se encontra lá nas letras, né, dos poemas, nas histórias dos textos lá. Você encontra tipos humanos.
E aí tem inúmeros diálogos. Aí eu queria que vocês escutassem um pouco desse texto e depois procurassem esse texto para ler na internet. Aí vem, né, a grande aliança que pode haver digital e o impresso. Pode procurar para ler também. Eu vi um livro ali, Neruda. Você pode procurar o filme Carteiro e o Poeta. Eu já assisti, sei lá quantas vezes esse livro, esse filme. O Carteiro e o Poeta. É uma história maravilhosa. Então não existe essa guerra entre o digital e o impresso. Foram as pessoas que criaram. Tem a importância do escrito, da escrita à mão para a nossa inteligência, né? E a escrita, a leitura mudaram a nossa forma de consideração cerebral. Elas são muito importantes para a nossa inteligência. E não pode abrir novela. Então, eu queria pedir a Lúcia para dar vida a esse poema, coisa da qual eu não sou muito, na qual eu não sou muito boa. Posso melhorar com meus colegas me ensinando, mas por enquanto eu tenho que passar para outra pessoa. Eu pedi para ela ler porque é muito interessante que a história da renúncia das duas é muito importante para nós. E nós, poetas e poetisas, também queremos ver vocês lerem, né? E fica fácil, a gente só lê e recitar isso, também. E eu achei que é isso, um pouco de texto. Obrigada, esse poema, gente, o autor dele, que é um dos meus preferidos também, eu sou professora de português, como eu já falei, e eu trago muitos poemas para minhas aulas. E trago João Cabral do Melo Neto, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, e aí busquem até na internet os poemas desses escritores, desses poetas, vocês vão achar coisas lindíssimas. Então, esse é um início do texto do livro Morte Viva Severina, João Cabral do Melo Neto. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Com mães, como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados, Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta, e somos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, mesma morte severina. Não ficou nisso não. Ele fugiu para cá, começou a trabalhar, estudou, e se tornou militar. Ele era o sonho dele. Então, para dizer que ele sempre dizia estudo. Foi dele que eu me estudei. E é nele que eu me inspiro até hoje. Deixa eu ficar por último, primeiro. Deixa eu ficar por último. Essa poesia, eu
sempre declamo ela assim, quase sem ler, porque eu fui diretora de 2 escolas aqui em Jaboatão, do Augusto Picasso, que fica lá no Comportas, e fui diretora, a primeira diretora da escola Liceu Gaúcho. Né? E essa poesia me inspirou quando, no dia do meu aniversário, eu ganhei um lindo buquê de rosas, misturado com algumas plantas silvestres, assim, da própria comunidade, que eu recebi no dia do meu aniversário. E a pessoa que deu, pegou também um balaio bem grande, cheio de cana, cheio de mamão, de coisas, também me deu. Então, o título da poesia, a poesia ela tem como título Rosas. Rosas, qual dessas rosas vitais? A das faces primorosas? Quando que colhido estás? Na caminhada da vida, aceite uma rosa portão. Nós que formamos a Academia de Letras de Jaboatão, entregamos todos a vocês as rosas dos nossos corações. Daniel, você vai? Vai? Não vai que a gente tem pouco tempo, vai não? Vai que a gente tem pouco tempo agora. O Lego foi preso, e seus espíritos também. Mas mesmo assim, não lhe calaram. Solano, tentaram te calar, tentaram não te ouvir. Então vamos gritar. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Te ouviram, te escutaram e viram que nego vive, nego quer amar, não quer mais ouvir dizer, foi ele, pega ele. Solano, tentaram te calar, mas a sua voz não calaram. Viva Solano Trindade! O nego quer cantar, o nego quer amar, ele é na frente. Esse poema eu vou ler porque faz uns 2 meses que eu fiz, e aí ele não está ainda na memória, mas eu vou recitar para a gente encerrar. Jaboatão em camadas. Jaboatão não é uma só, é muitas cidades empilhadas como lembranças, umas sobre as outras, em ruas que começam em feira e terminam em mar. É tradição e núcleo de inovação, barro e arranha-céu, canavial antigo e estação de metrô, samba de rua e missa de domingo, criança descalça e professor com livro na mão. É Candeias com cheiro de maresia, Cavaleiro fervilhando comércio, Muribeca resistindo memória, Marcos Freire superando dores, prazeres explodindo emoções, Guararapes interligando histórias. Cada bairro carrega um sotaque, cada praça uma saudade, cada esquina uma luta e em cada rosto um povo do Brasil inteiro. Jaboatão é mistura, é batalha secular, beleza que não se entrega fácil, mas que se revela inteira para quem decide ficar e olhar com o coração. Encerra com uma daquelas cantadas? Eu vou, mas só para dar um exemplo de inspiração, eu vi um vídeo da primeira dama e o prefeito no dia da festa de Santa Amaro subindo, e eu vi no Instagram. E a subida da primeira dama, até certa exaustão ali, naquela ladeira maravilhosa, surgiu um poema chamado Igreja, para vocês entenderem que às vezes a inspiração ela está em todos os lugares, até no vídeo. E eu não cito a primeira dama, isso está na explicação, eu não cito, mas foi aí a minha inspiração, ao ver aquele esforço para subir aquela ladeira que não é fácil e chegar lá na igreja e a gente se encontrar com Deus. Então eu chamei a igreja. A ladeira de Santa Amaro pesa nos passos, cada pedra guarda um suspiro cansado. O suor escorre, o fôlego falta, mas a fé empurra sem reclamar. No alto, a igreja espera em silêncio, de portas abertas, como braços antigos. Ali,
a culpa se desfaz em vento, e a alma, enfim, sobe leve, já sem pecado. Veja a cena, eu vi a primeira vez e agora, atendendo ao meu amigo, a gente falou muito sobre a Trindade, falou muito da questão da escravidão, né, o navio negreiros e tudo mais. E eu ganhei o primeiro lugar concorrendo com minha amiga. Ela até hoje diz que se eu não tivesse concorrido, ela seria o primeiro lugar. Ela foi o segundo lugar, roubei o primeiro lugar dela, com um poema chamado Colonização. É, só no Trindade. Era o festival. Perdão. Eu não sei se é a cor ou você que é ruim. Eu não quero essa dor. Não sou assim. Sinto um cheiro desumano no lado tenebroso e sujo de um navio negreiro. Eu fui caçado, capturado, lançado num canavial, escravizado. Devaneio imbecil e colonização. Sofri um mar de dores quando arrancaram de mim a senhora liberdade. Aquele dia eu pude ver num canto Dolores confusa e assustada, chorando lágrimas de sangue. Essa lembrança alimenta desejo de voltar para antes daquela manhã estranha. Mas como sonhar? Acorrentado, maltratado, aprisionado nos meus preconceitos. Castraram minha mente. Da terra ao mar e terra, o chicote do carrasco ainda molda a nossa história. Triste constatação. Na minha alma, a noite cala pesada, dança silenciosa quase de um vez. Nossa existência precisou gerar gerações para conquistar um cheiro de respeito. É muito pouco. Com tudo isso, eu sempre esqueço que Solano doutrinou que eu vim do amor. E hoje, aqui, de frente a vocês, ainda assim corremos apertando. Numa voz distante, insistente: volta! Volta! Não posso suportar a dor. Por amor, o outro eu sou. Se o amor tivesse cor, eu seria incolor. Não posso suportar a dor. Por amor, o outro eu sou. Se o amor tivesse cor, eu seria incolor. Se deixar, a gente passa. Gente, eu gostaria que vocês cantassem, falar para alguém no inteiro. Alguém quer fazer um agradecimento especial aos nossos colegas? Ela vem aqui sempre, minha gente, pegar livros. Igual ela vem também. A gente tem livros de empréstimos aqui, tá bom? Eu quero agradecer por estar aqui. Que momento maravilhoso, né? A oportunidade de vocês também. Que maravilha. E eu quero, nessas breves palavras, dizer quanto literatura transforma a vida, quanto livro pode transformar a vida, né? Então, eu desde pequenininha fui estimulada por minha mãe, que era leitora, a gostar de livros. Livro para mim nunca foi castigo, nunca foi coisa ruim, sempre foi e é coisa boa, desde pequena, né? Comecei lendo aquelas primeiras palavras e depois fui para quadrinho, para gibis, aqueles gibis que a gente amava. Eu amava ler gibis. Depois fui para os romances que chegavam na banca de revista, Sabrina, Júlia, e aqueles romances todos que eu esperava toda sexta-feira para correr lá na banca de revista e comprar. E assim até hoje, o livro para mim, eu digo sempre que literatura é minha cama fofinha. Por quê? Porque sempre foi eu encontrei consolo nos momentos difíceis e também onde eu me alegrei porque me via naqueles personagens. É assim, quando a gente lê, acaba se lendo, se encontrando e se entendendo, né? A literatura tem esse poder. Então hoje eu estou com 57 anos, sou vovó, consegui passar esse amor pelos livros dos meus filhos e estou passando para os netos também, tá bom?
Muito obrigado por estar aqui e parabéns para todos nós. Eu coloquei na minha lista Drica e a Lu para fazer parte da Academia de Letras. É um processo. Isso precisa passar por toda uma questão de análise ainda, não é uma garantia, mas é o primeiro passo, é justamente a gente fazer o convite. E são duas pessoas que não podem ficar de fora dessa Academia de Letras. E encerrar minha fala dizendo a vocês que, apesar de muitas vezes as escolas nos trazerem livros que não estamos prontos para eles, releiam eles no futuro. Quando me entregaram Machado de Assis, eu detestei, hoje eu amo. Então, são livros que muitas vezes vêm por obrigação e não estamos prontos para esse livro. Mas isso não quer dizer que eles não nos servem. É só uma época a mais, a gente vai estar amando todos esses livros e é o caminho para que a gente tenha a nossa sociedade transformada. Gratidão. A gente pode encerrar e deve encerrar com uma grande foto registrando esse momento único na vida da gente e memorável. Então, eles ficam aqui. Eles ficam aqui, a gente vai. A gente vai com eles vão ficar em pé. A gente vai botar as cadeiras dos acadêmicos. Vai pegar todo mundo agora.